Havia algo de profundamente errado naquele momento. Marina observava os olhares de desdém de seus irmãos enquanto segurava o documento que oficializava sua escolha. O terreno seco, árido, esquecido por todos, agora tinha seu nome. 30 hectares de terra rachada, sem uma única árvore digna de nota, sem um córrego sequer. Enquanto seus 3 irmãos haviam escolhido as porções verdejantes da herança, ela ficará com o que ninguém queria. E eles riam. Riam como se ela tivesse cometido o erro mais estúpido de sua vida. A divisão da fazenda do patriarca havia sido tensa desde o início. Quando o velho Sebastião faleceu, deixou claro em testamento que seus 4 filhos deveriam dividir igualmente a propriedade de 120 hectares. Mas igualdade no papel não significava igualdade na prática. Roberto, o primogênito, escolheu primeiro. Obviamente ficou com a parte onde o rio passava, terra fértil, solo escuro e úmido. Cristina, a segunda, pegou a área com a casa-sede e o pomar de jabuticabeiras centenárias. Fernando, o terceiro, garantiu o pasto alto onde o gado sempre engordava sem esforço. Sobrou para Marina o terreno que todos evitavam até para atravessar a cavalo. Aquela extensão de terra onde nada crescia há anos, onde o solo era duro como concreto e a poeira subia com qualquer vento. Os irmãos nem tentaram disfarçar o alívio quando ela assinou os papéis. Roberto até deu uma risadinha sarcástica. Cristina balançou a cabeça com pena. Fernando simplesmente saiu da sala do advogado sem dizer palavra, como se testemunhar tamanha burrice fosse constrangedor demais. O que eles não sabiam é que Marina havia passado os últimos 2 anos estudando. Enquanto todos acreditavam que ela estava apenas cuidando do pai doente em seus últimos dias, ela passava as madrugadas lendo sobre geologia, hidrogeologia, agricultura regenerativa e permacultura. Cada livro era escondido debaixo da cama. Cada curso online era feito no celular, com fones de ouvido, enquanto o pai dormia. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Naquela mesma tarde, depois de assinar os documentos, Marina dirigiu até seu terreno. A caminhonete levantava nuvens de poeira vermelha pelo caminho de chão batido. Quando chegou ao centro da propriedade, ela desceu e caminhou. Seus pés afundavam levemente na terra seca. Ajoelhou-se, pegou um punhado de solo e o examinou entre os dedos. Sorriu. Aquele solo não estava morto. Estava apenas sedento, compactado, esquecido. Mas ela sabia que debaixo daquela crosta dura havia potencial que seus irmãos jamais conseguiriam enxergar. Na semana seguinte, enquanto seus irmãos comemoravam suas escolhas em churrascos e postagens nas redes sociais, Marina contratou uma equipe de prospecção. Gastou todas as suas economias nisso. Os trabalhadores chegaram com equipamentos estranhos, que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Durante 3 dias, fizeram medições, análises, perfurações exploratórias. Os vizinhos passavam devagar pela estrada, curiosos, imaginando que loucura era aquela. Roberto ligou para ela naquela quinta-feira. A voz dele estava entre a preocupação falsa e o deboche genuíno. Disse que ela estava jogando dinheiro fora, que deveria vender aquele pedaço de terra imprestável enquanto ainda encontrasse algum tolo disposto a comprar. Marina agradeceu pela preocupação e desligou. 2 dias depois, recebeu o relatório que mudaria tudo. O lençol freático estava ali. Bem ali. A apenas 18 metros de profundidade, uma reserva de água subterrânea de qualidade excepcional. Além disso, a análise do solo revelou algo ainda mais surpreendente: alta concentração de minerais essenciais, especialmente cálcio e magnésio. Aquele solo, uma vez tratado e irrigado adequadamente, tinha potencial para ser o mais produtivo de toda a região. O problema nunca fora a terra. O problema era que ninguém havia tentado entendê-la. Marina não perdeu tempo. Contratou uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos. O trabalho começou numa segunda-feira de manhã. A perfuratriz era enorme, barulhenta, impossível de ignorar. Em menos de uma semana, a notícia já havia se espalhado pela região inteira. A maluca da Marina estava cavando poço no terreno seco. As risadas se multiplicaram. Nos bares da cidade, seu nome virou piada. Nas rodas de amigos da família, ela era o exemplo do que não fazer com uma herança. Cristina ligou, fingindo preocupação. Ofereceu-se para ajudar Marina a vender o terreno antes que ela se afundasse completamente em dívidas. Fernando apareceu pessoalmente, com aquela postura de irmão mais velho que sabe mais, e sugeriu que ela procurasse ajuda psicológica. Roberto foi mais direto. Disse que ela estava desonrando a memória do pai com aquela palhaçada toda. Mas Marina continuou. No 12º dia, a água jorrou. Clara,
cristalina, abundante. Os trabalhadores comemoraram como se tivessem encontrado ouro. E de certa forma, haviam encontrado. A vazão era impressionante, mais de 20.000 litros por hora. Suficiente não apenas para irrigar todo o terreno, mas para transformá-lo completamente. A notícia se espalhou rápido, mas desta vez o tom era diferente. Não havia mais risadas. Havia silêncio constrangido, olhares desviados, mensagens não respondidas. Marina não ligou para os irmãos. Não havia necessidade. Ela sabia que logo eles viriam até ela. Com a água garantida, Marina iniciou a segunda fase do plano. Contratou um especialista em recuperação de solos degradados. Juntos, desenvolveram um sistema de irrigação por gotejamento de alta eficiência. Compraram toneladas de composto orgânico. Introduziram minhocas californianas para acelerar a decomposição e arejar o solo. Plantaram espécies pioneiras para quebrar a compactação, leucena, feijão guandu, crotalária. A transformação foi rápida. Em menos de 3 semanas, o que era terra rachada começou a ganhar tonalidades diferentes. Pequenos brotos verdes começaram a aparecer. O solo, antes duro como pedra, começou a ficar mais solto, mais escuro, mais vivo. Marina trabalhava de sol a sol, mas havia um brilho em seus olhos que ninguém via há anos. No 28º dia, ela plantou as primeiras mudas do que seria sua lavoura principal, tomates cereja orgânicos, uma variedade especial, de alta qualidade, com demanda garantida em mercados de luxo da capital. Entre os tomates, plantou manjericão, que além de companheiro perfeito, afastava pragas naturalmente. Instalou estufas com controle de temperatura. Criou um sistema de compostagem em larga escala. Foi no 30º dia que tudo mudou de vez. Marina estava verificando o sistema de irrigação quando viu a caminhonete de Roberto subindo pela estrada. Atrás dele, os carros de Cristina e Fernando. Os 3 desceram dos veículos com expressões que ela conhecia bem, aquela mistura de orgulho ferido e necessidade urgente. Roberto foi o primeiro a falar. A voz dele não tinha mais traço de deboche. Ele contou que o rio em sua propriedade estava secando. Nas últimas semanas, a vazão havia diminuído drasticamente. Sem água suficiente, suas plantações começavam a definhar. Ele havia consultado especialistas que disseram algo perturbador. O lençol freático da região estava sendo drenado de forma desigual. Alguém havia perfurado um poço artesiano potente demais, alterando todo o fluxo subterrâneo. Cristina estava visivelmente abalada. A casa-sede que ela tanto prezava começava a apresentar rachaduras. O pomar de jabuticabeiras, seu orgulho, estava com as folhas amareladas. Sem a umidade natural do solo que vinha do lençol freático, toda a propriedade dela estava em risco. Ela havia gastado fortunas tentando perfurar seu próprio poço, mas a água que encontrou era salobra, imprestável. Fernando, sempre o mais pragmático, foi direto ao ponto. Seu pasto estava virando pó. O gado estava perdendo peso. Ele tinha contratos a cumprir, compromissos financeiros pesados. Sem água, estava à beira da falência. Ele olhou para a terra de Marina, agora visivelmente mais verde, mais viva, e algo se quebrou dentro dele. Os 3 ficaram ali, em pé, no meio do terreno que haviam desprezado 30 dias atrás. Olharam para as estufas montadas, para o sistema de irrigação funcionando perfeitamente, para os brotos que começavam a crescer vigorosos. Olharam para Marina, que os observava em silêncio, sem raiva, sem rancor, apenas com a tranquilidade de quem sabia exatamente onde estava pisando. Roberto foi o primeiro a baixar a cabeça. Pediu desculpas. Pediu ajuda. Disse que estava disposto a pagar qualquer preço pelo acesso à água. Cristina chorou. Disse que havia sido arrogante, que nunca deveria ter duvidado da irmã. Fernando simplesmente ficou em silêncio, o orgulho impedindo as palavras, mas os olhos dizendo tudo. Marina respirou fundo. Olhou para cada um deles. Lembrou-se das risadas, dos olhares de pena, das piadas pelas costas. Mas lembrou-se também das tardes em que brincavam juntos quando crianças, das histórias que o pai contava, do significado real daquela terra que agora os reunia novamente. Ela poderia ter negado. Poderia ter cobrado valores absurdos. Poderia ter se vingado de cada humilhação. Mas Marina havia aprendido algo importante nos últimos meses. A terra não guarda rancor. A terra apenas responde ao cuidado, ao respeito, ao conhecimento aplicado com paciência. E se a terra podia recomeçar, se aquele solo morto podia voltar à vida, talvez as relações também pudessem. Marina propôs um acordo. Ela compartilharia a água, mas não de graça. Em troca,
Queria que os três se juntassem a ela em um projeto maior, transformar toda a antiga fazenda do pai em um modelo de agricultura sustentável. Cada um contribuiria com sua parte, mas todos trabalhariam juntos, seguindo as práticas que ela havia implementado. Lucros seriam divididos de forma justa. Decisões seriam tomadas em conjunto. A proposta era ousada. Exigia que os três engolissem completamente o orgulho e admitissem que a irmã que haviam menosprezado sabia mais que todos eles juntos. Exigia trabalho duro, reaprendizado, humildade. Roberto aceitou imediatamente. Cristina concordou entre lágrimas. Fernando demorou um pouco mais, mas eventualmente estendeu a mão. Nos meses seguintes, a transformação foi completa. O terreno seco de Marina se tornou o coração de uma operação agrícola próspera e sustentável. As propriedades dos irmãos, integradas ao sistema, recuperaram-se completamente. A água do poço artesiano era gerenciada de forma inteligente, beneficiando todos. A família que havia se despedaçado pela ganância e pelo preconceito encontrou na terra árida o caminho de volta à união. A fazenda se tornou referência na região. Visitantes vinham de longe para aprender sobre as técnicas de recuperação de solo. Universidades mandavam pesquisadores. Marina dava palestras, sempre lembrando que o conhecimento, a paciência e o respeito pela natureza valem mais que qualquer terra verde à primeira vista. E toda vez que contava sua história, ela terminava da mesma forma. Às vezes, o que parece seco e sem valor está apenas esperando por alguém que tenha coragem de olhar mais fundo. O verdadeiro tesouro nunca está na superfície. Está na disposição de cavar, de estudar, de acreditar no potencial invisível que os olhos apressados nunca conseguem enxergar. Os irmãos nunca mais riram de Marina. Aprenderam, da forma mais dura possível, que sabedoria não grita, não se impõe, não precisa de validação. Ela apenas espera, silenciosa como um lençol freático, até o momento certo de brotar e transformar tudo ao redor. 2 anos se passaram desde aquele 30º dia que mudou tudo. A fazenda agora era irreconhecível. O que antes eram 4 propriedades divididas e rivais havia se transformado em um complexo agrícola integrado que chamava a atenção de todo o país. O terreno de Marina, outrora o mais desprezado, abrigava não apenas as estufas de tomates orgânicos, mas também um centro de pesquisa em parceria com a Universidade Estadual. Roberto transformou sua área em um sistema agroflorestal. As margens do rio, agora com vazão estabilizada graças ao manejo consciente da água, foram replantadas com mata ciliar. Entre as árvores nativas, ele cultivava cacau sombreado, uma cultura que descobriu ser perfeita para a região. O homem que antes só pensava em lucro imediato aprendeu a planejar em décadas, não em safras. Cristina converteu o pomar e a casa-sede em um espaço de agroturismo. Visitantes pagavam para passar fins de semana aprendendo sobre agricultura sustentável, colhendo frutas orgânicas e participando de oficinas de compostagem. As jabuticabeiras centenárias, totalmente recuperadas, voltaram a dar frutos abundantes. Ela transformou a antiga sala onde assinaram a divisão da herança em uma biblioteca especializada em permacultura. Fernando, o mais resistente à mudança, acabou sendo o mais transformado por ela. Seus pastos foram redesenhados em um sistema de pastoreio rotacionado que regenerava o solo em vez de esgotá-lo. O gado, agora criado de forma holística, produzia carne premium que era vendida a preços 3 vezes maiores. Ele, que sempre foi homem de poucas palavras, tornou-se palestrante, ensinando outros pecuaristas que produtividade e sustentabilidade não eram opostos. Mas a verdadeira mudança não estava na terra. Estava nos almoços de domingo que voltaram a acontecer. Na casa-sede reformada de Cristina, os 4 irmãos se reuniam com suas famílias. As crianças corriam entre as jabuticabeiras enquanto os adultos planejavam a próxima fase do projeto. Não havia mais disputas. Não havia mais hierarquias baseadas em ordem de nascimento. Havia respeito mútuo, construído sobre a base sólida de um erro reconhecido e uma lição aprendida. Em uma dessas tardes, enquanto tomavam café na varanda, Roberto olhou para Marina e disse algo que nenhum deles jamais esqueceria. Sabe, Marina, eu passei a vida inteira achando que sabia mais porque era o mais velho, porque era homem, porque o pai sempre me consultava primeiro. Mas você nos ensinou que sabedoria não tem nada a ver com essas coisas. Tem a ver com humildade para aprender, coragem para fazer diferente e visão para enxergar valor onde os outros veem apenas problema. Marina sorriu, aquele sorriso tranquilo de quem não precisava mais provar nada a ninguém. Não fui eu quem ensinou, ela respondeu, olhando para a terra ao redor. Foi o pai. Lembra quando ele dizia que a terra nunca mente? Que ela sempre devolve exatamente o que você planta nela.
Levei anos para entender que ele não estava falando só de agricultura. Estava falando de tudo. Relacionamentos, orgulho, trabalho. A gente colhe aquilo que semeia. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento nas árvores e pelo riso das crianças ao longe. Fernando, que raramente demonstrava emoção, limpou discretamente os olhos. Eu implorei pelo seu perdão naquele dia, ele disse. Mas você nos deu muito mais que perdão. Você nos deu uma segunda chance. Nos deu propósito. Nos mostrou quem poderíamos ser se deixássemos o orgulho de lado. Cristina segurou a mão da irmã. E agora estamos construindo algo que o pai ficaria orgulhoso. Não 4 fazendas separadas competindo entre si, mas uma família unida cultivando algo maior que todos nós. Marina olhou para o horizonte, onde seu antigo terreno seco agora brilhava verde sob o sol da tarde. As estufas reluziam. O sistema de irrigação funcionava em perfeita harmonia. E mais importante que tudo isso, seus irmãos trabalhavam ao seu lado, não por obrigação, mas por escolha. Vocês sabem o que é mais engraçado? Marina disse, com um toque de ironia na voz. Se vocês não tivessem rido, se vocês tivessem me apoiado desde o início, talvez eu nunca tivesse me esforçado tanto. Talvez nunca tivesse estudado com tanta determinação. O desprezo de vocês me forçou a provar meu valor, e no processo, descobri que esse valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Roberto riu, uma risada genuína, sem traço de amargura. Então, de certa forma, fizemos um favor a você. De certa forma, Marina concordou, vocês me deram o maior presente possível, a oportunidade de confiar completamente em mim mesma. Naquela noite, enquanto todos jantavam juntos, Marina olhou ao redor da mesa. Viu seus irmãos, antes arrogantes e certos de si, agora humildes e colaborativos. Viu sobrinhos e sobrinhas crescendo em um ambiente de cooperação em vez de competição. Viu o legado do pai não apenas preservado, mas transformado em algo ainda maior. E percebeu que sua maior vitória não foi ter encontrado água no terreno seco. Não foi ter provado que estava certa. Não foi nem mesmo o sucesso financeiro que todos agora compartilhavam. A maior vitória foi ter transformado a ferida da divisão em semente de união. Foi ter pegado o terreno que ninguém queria e transformado não apenas a terra, mas as pessoas ao redor dela. Porque no final, Marina entendeu uma verdade profunda. Terrenos secos podem ser irrigados, solos duros podem ser regenerados, mas orgulho ferido e famílias quebradas exigem algo muito mais raro que água ou conhecimento técnico. Exigem perdão, paciência e a sabedoria de saber que vitória verdadeira não é deixar os outros para trás, mas trazê-los junto com você. E enquanto a lua subia sobre a fazenda reunificada, iluminando os campos que floresciam onde antes só havia rachadura, Marina finalmente descansou. Não porque a jornada havia terminado, mas porque aprendeu que as melhores histórias não são sobre quem ri por último, mas sobre quem tem coragem suficiente para transformar risadas em lições e lições em recomeços. O terreno seco não era uma maldição. Era uma bênção disfarçada. E às vezes, as maiores bênçãos vêm embrulhadas em papel de desprezo, esperando apenas por alguém sábio o suficiente para desembrulhá-las com paciência e amor. Anos depois, Marina estava sentada sozinha na varanda de sua casa simples, construída no coração do antigo terreno seco. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Aos seus pés, um álbum de fotografias velho e desgastado. Ela passou os dedos pelas imagens. Uma foto em especial chamou sua atenção, o dia da divisão da herança. Lá estavam os 4 irmãos, na sala do advogado, com expressões tensas. Marina lembrou-se perfeitamente das risadas daquele dia. Agora, aquelas risadas pareciam ecos de outra vida. Um carro subiu pela estrada. Era Roberto. Ele vinha sozinho, sem a família. Desceu do veículo com um envelope nas mãos e um semblante sério. Precisamos conversar, ele disse, sentando-se ao lado dela. Marina sentiu o coração apertar. Depois de tudo que haviam construído, que problema poderia haver agora? Roberto abriu o envelope e tirou vários documentos. Eram propostas de compra. Empresas do agronegócio, investidores internacionais, grupos corporativos. Ofertas milionárias pela fazenda. Valores que fariam qualquer um perder o fôlego. Recebi isso ontem, Roberto disse. Cristina e Fernando também receberam. Querem transformar tudo isso em monocultura de soja. Vão arrasar com tudo que construímos, mas o dinheiro é tentador, Marina. Muito tentador. Marina ficou em silêncio, olhando para as propostas. Então olhou para a terra ao redor. As estufas, as árvores,
as crianças que agora aprendiam sobre agricultura nas oficinas de Cristina. Tudo aquilo poderia desaparecer. E você veio me perguntar o que eu acho. Ela disse calmamente. Roberto balançou a cabeça. Não. Vim te contar que já recusei. Os três já recusamos. Nem precisamos nos reunir para decidir. Cada um, separadamente, chegou à mesma conclusão. Ele segurou a mão da irmã. Você nos ensinou que existem coisas que dinheiro nenhum pode comprar. Que o valor da terra não está no que ela pode render hoje, mas no que ela pode sustentar para sempre. Vim aqui apenas para te agradecer. Porque sem você, eu teria vendido. Há 2 anos, eu teria vendido sem pensar 2 vezes. Marina sentiu os olhos marejarem. O pai dizia uma coisa que só agora eu entendo completamente, ela disse. Dizia que a terra não nos pertence. Nós é que pertencemos a ela. Nossa obrigação não é explorá-la até a exaustão, mas cuidá-la para que outros também possam pertencer a ela depois de nós. Roberto sorriu. Ele estava certo. Como sempre esteve. Os dois ficaram ali, em silêncio, observando o crepúsculo. No horizonte, as luzes das estufas começavam a se acender. O sistema de irrigação noturna entrava em operação. A terra que um dia foi seca agora respirava vida a cada segundo. Sabe o que é engraçado? Marina disse finalmente. Se vocês não tivessem rido de mim naquele dia, nada disso existiria. A risada de vocês foi a faísca que acendeu tudo isso. Então devo me desculpar ou agradecer? Roberto perguntou com um sorriso tímido. Nenhum, nem outro, Marina respondeu. Apenas lembrar. Lembrar que às vezes Deus usa até nossas piores atitudes para criar algo bonito. Use essa lembrança quando você quiser julgar alguém, quando quiser rir de uma escolha que não entende, quando quiser desprezar o que parece não ter valor. Roberto acenou com a cabeça e se levantou. Cristina quer fazer uma festa no próximo mês. Vai fazer 5 anos do poço artesiano. Ela disse que quer celebrar não a água, mas o recomeço. Estarei lá, a Marina prometeu. Quando Roberto partiu, Marina voltou seu olhar para o terreno. De repente, viu uma imagem que a fez levantar da cadeira. No campo onde antes só havia rachadura, um veado bebendo água em um dos pequenos açudes que haviam criado. Atrás dele, 2 filhotes. A vida selvagem havia voltado. A terra não apenas produzia alimentos, mas voltará a ser lar. Marina fechou os olhos e sussurrou uma oração de gratidão. Não pelo sucesso, não pela vingança implícita, não pela validação, mas pela jornada, pelas lições, pela transformação que a terra seca havia operado, não apenas no solo, mas em todos eles. Quando abriu os olhos novamente, o último raio de sol iluminava uma placa que ela havia colocado na entrada da propriedade. Nela, uma frase simples que seu pai costumava dizer: a terra não recompensa a pressa, recompensa a paciência. Marina sorriu. Ela não tinha pressa. Tinha raízes. Raízes profundas, que alcançavam não apenas o lençol freático 18 metros abaixo, mas também o coração daquela família que um dia se despedaçou e aprendeu, da forma mais dura possível, a se reconstruir. E naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar sobre o terreno que ninguém queria, Marina dormiu com a certeza de que sua maior herança não foi a terra, mas a sabedoria de saber o que fazer com ela. O terreno seco havia cumprido seu propósito. Não apenas floresceu. Ensinou todos ao redor a florescer também. E essa era a verdadeira história. Não sobre quem riu ou quem chorou, mas sobre quem teve coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido, e humildade para perdoar quando tinha todo o direito de não fazê-lo. A terra guarda segredos. Mas o maior deles é este: onde há água, há vida. E onde há perdão, há recomeço. Até o próximo vídeo.